Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, sejam bem-vindos à nossa Casa na Arte, pode entrar. Eu sou Vanina Sigrist, para quem ainda não me conhece, sejam bem-vindos e se sintam à vontade aqui nesse canal. Se vocês ainda não conhecem o nosso projeto aqui, peço que se inscrevam para poder acompanhar os outros vídeos e conteúdos. Eu gosto sempre de acolhê-los e de falar um pouquinho desse canal, porque ele ainda é muito novinho e eu espero que vocês possam me acompanhar aqui nessas conversas sobre arte. Hoje é uma conversa sobre literatura, porque eu coloquei aí no nosso Instagram e no Facebook do Casa na Arte uma enquete para que os meus amigos escolhessem e temos hoje aqui um romance de Marguerite Duras intitulado 10:30 da noite no verão. Eu tenho a edição em francês, porque é a única em papel que eu tenho em casa, então eu fiz a leitura aqui no original, mas é um romance que está traduzido para o português, caso vocês se interessem, não sei se já conhecem ou não. A autora talvez não seja no Brasil tão conhecida por esse título, e sim por outros, e eu vou falar um pouquinho da obra dela, mas mais especialmente ainda farei a leitura de alguns trechos aqui com vocês para que a gente possa conversar. A minha proposta é sempre de falar um pouquinho menos dos artistas, dos autores e deixar o texto falar por si só. Fazer sempre a leitura de um ou mais trechos, às vezes de um conto inteiro, como eu já fiz com Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Deixo aqui no card para que vocês possam acompanhar, ou como já fiz com alguns poemas, como da Rupi Kaur, ou mesmo de Alberto Caeiro, vou deixar também listados esses vídeos aqui. Hoje, claro, eu tenho um romance de muitas páginas, não posso fazer a leitura na íntegra, mas eu escolhi 2 ou 3 pequenos trechos para que vocês possam sentir um pouquinho da escrita da Marguerite, principalmente para quem nunca leu. Ela foi uma escritora que percorreu quase todo o século XX, nascida em 1914 e faleceu em 1996, não faz tanto tempo assim. Ela nasceu em Cochinchina, na Indochina, atual Vietnã, mas é filha de pais franceses e depois da sua adolescência morou quase toda, grande parte da sua vida adulta na França, falecendo em Paris. E ela escreveu só romances, foram 50 que ela publicou, mas ela também produziu muito para o teatro e o cinema. Inclusive o roteiro do filme Hiroshima Mon Amour, com direção de Alain Resnais, é da Marguerite Duras, que é pseudônimo, na verdade, de Marguerite Donadieu. Duras eu sempre pronunciei em francês como Duras e não sabia que era Duras até há pouco tempo, quando estava estudando um pouquinho aí a biografia e a obra dela, e descobri que esse sobrenome Duras, que ela adota como pseudônimo, é de origem basca. E esta história também aqui desse romance se passa na Espanha. Temos alguns personagens dentro de um carro viajando até Madrid porque estão de férias. Até aqui a gente acompanha, pelo menos nessa edição que eu tenho da Gallimard, tem um trecho que cria aí um pouco a expectativa sobre a história desse romance, alude a mais uma viagem de férias que nós costumeiramente fazemos no verão. Então, estes personagens saem da França para viajarem até Madrid, passarem lá alguns dias. Trata-se de um casal, Maria e Pierre, que estão acompanhados da sua filha de 4 anos de idade, a Judite, e de uma amiga do casal, a Claire. Então todos estão no carro, só que esta viagem não é mais uma viagem de férias.
Até eu fiz uma chamada para esse vídeo no Instagram e provoquei um pouquinho vocês a esse respeito, porque poderia ser mais uma viagem como outra qualquer. Quando planejamos uma viagem, quando decidimos fazer uma viagem, a gente idealiza muito como essa viagem vai ser e muitas vezes não é como ela efetivamente acontece. Ela se desenrola muitas vezes de uma forma bem diferente de como a gente planejou ou idealizou, porque assim é a vida. Esta viagem em particular é muito emblemática desta imprevisibilidade das coisas durante uma viagem de férias e de verão. E como eu mencionei, como a Marguerite Duras ela é escritora de muitos roteiros e peças de teatro, então eu acho que vale a pena notar que é um livro que tem um tipo de escrita bastante direta e descrições que parecem aludir muito a cenários, cenas e esquetes ou coisas do tipo. Então é um livro em prosa e um romance, uma narrativa longa, mas parece também cenas de um filme, talvez um texto que se assemelha a um roteiro ou até uma peça de teatro, porque as frases são muito curtas e diretas e são frequentes as alusões que ela faz ao cenário e principalmente à chuva. Porque esta noite em específico que está referenciada aqui no título, que é a noite de verão em que 10h30 algo muito especial, particular, inusitado acontece, e depois todo o desenrolar desta longa noite vai sendo contado, mas de uma forma muito ritmada, e a alusão a olhar no relógio. Os personagens o tempo todo olham para o relógio de pulso, eles acompanham a passagem do tempo, essa noite que parece interminável. É uma chuva que também vai e vem, porque acontece aqui, na verdade, uma tempestade, e aí os imprevistos da viagem também começam a acontecer. Esta família, né, com esta amiga, eles estão na estrada e decidem parar num vilarejo bem antes de chegar a Madrid, já na Espanha, em razão de uma forte chuva, uma tempestade que assusta demais a menina, a Judite, a criança de 4 anos, e eles decidem parar num hotel, mas eles não fizeram reserva, assim como quase ninguém ali, muitos turistas estão pela estrada, decidem se abrigar nesse hotel, e aí o hotel obviamente não tem capacidade para receber todo mundo, nem havia quartos disponíveis e tem de improvisar um alojamento. Na verdade, porque muitos fazem uso aí desse recurso e se alojam e se hospedam provisoriamente nesse hotel, pelo menos até que cesse essa tempestade. Há muitos raios, um volume de água e vento e condições climáticas muito complicadas para que eles sigam viagem e permaneçam na estrada. Então eles deveriam chegar a Madrid ainda nesta noite, eles não chegarão, eles decidem ficar no hotel. Obviamente é uma noite mal dormida para quase todos, com exceção das crianças que vão ser vão se organizar nos corredores, né, do hotel. Então faz muita referência ao corredor, cobertas, cobertores, edredons vão ser improvisados aí e organizados para que as crianças se deitem, durmam, os pais ficam meio por perto, o bar, o refeitório, a sala ali de refeições acaba sendo fechada num determinado momento, mas também eles tentam, na medida do possível, atender aí a esses turistas, a esses viajantes que devem passar provavelmente esta noite tempestuosa nesse hotel, bem improvisadamente, até que depois eles possam seguir viagem. E a história, eu vou acabar contando para vocês um pouquinho dessa história para que vocês entendam como se dá a transformação das personagens ao longo da narrativa. Então, assim, eu em particular,
tenho uma ideia e uma sensação do que é arte, do que é literatura, do que é ficção e do que é narrativa, muito nesse sentido de algo que nos provoca, algo que nos incomoda. Eu já falei disso aqui em outros vídeos no canal, para que nos faça pensar, para que nos faça agir e para que indiretamente ou, né, de modo quase especular também nos transforme. As personagens numa história nunca iniciam e terminam da mesma forma. E muitos eu percebo, até porque tenho acompanhado outros canais aqui no YouTube, com uma proposta de também falarem de literatura, assim como eu faço. São canais, inclusive, muito bem recebidos, com muitos seguidores e que estão há anos aí oferecendo conteúdos, falando sobre obras bem importantes da literatura. Mas muitos têm uma proposta de evitar dar spoiler, de não contar o fim da história, principalmente quando são histórias desse tipo, que são prosa, mais longa, narrativas com início, meio e fim, que cria aquela expectativa, qual é o final, o que acontece na última página do livro, o que acontece com tal personagem, a protagonista, enfim, vai fazer aquilo ou não vai, a que ela se propôs a fazer. Então essa expectativa que às vezes a narrativa cria do seu fim, qual é o final, como esta história termina, afinal de contas acontece o que eu estou esperando que aconteça ou não. Os leitores torcem muito por certas personagens e querem saber como elas terminarão no fim da história, e se acaba um primeiro volume já esperam o segundo e o terceiro da trilogia, da tetralogia, enfim, né? Fica nesse ciclo da eterna expectativa pelo fim da história, e você, inevitavelmente, nos canais sobre literatura que tem que evitar dar spoiler. A nossa proposta aqui não é essa, até porque eu gosto sempre de falar para os meus alunos: não esperem o fim da história, não importa o fim da história, entendem? Pelo menos na minha visão, não faz sentido algum torcer ou esperar pura e simplesmente por um fim da história. É claro que uma boa história tem ali os ingredientes necessários para criar expectativas, tem clímax, tem quebra de expectativa, tem heróis e anti-heróis o tempo todo, enfim, tem ingredientes que mobilizam, né, a nossa visão aí humana das coisas, mas não é o mais importante. Eu acho que o final, se eu contar para vocês como este romance da Marguerite termina, ou como começa, ou enfim, deixar em suspenso o final ou não, é o de menos, não é o que importa. Há muito tempo, inclusive, a arte tem tentado desconstruir a linearidade das histórias e começá-las até pelo final. Olha, eu vou morrer no final, tá? Então agora eu vou começar a contar como é que foi esse meu dia fatídico, que é o dia da minha morte, por exemplo, ou algo assim, né? Talvez o início de uma história seja até mais importante do que o seu fim, e eu gravei o primeiro vídeo desse canal falando sobre quão determinantes são os inícios das histórias, dos romances, dos contos, dos primeiros livros que os autores publicam. Também deixo aqui a referência para que vocês possam acompanhar. Eu acho que o início é muito mais impactante, muito mais significativo do que o fim. Então eu vou acabar contando o fim deste livro e desta história para vocês, mas não é para estragar o prazer da leitura de forma alguma, é para reforçá-lo. Porque sabendo do final, ufa, alivia essa tal ânsia de querer chegar até ele, até a última página. E eu acho que o nosso foco recai sobre o que realmente é importante, que é como a história foi contada. Esta é uma história de uma viagem de férias, como eu já mencionei, que acontece no verão, saindo da França, tentando chegar a Madrid, com várias paragens no meio do caminho. A primeira delas e mais importante, que é o início deste romance, é quando as personagens que viajam, Maria Pierre, sua filha Judite e a amiga Claire, desembarcam aí nesse hotel, imprevisivelmente,
em razão da tempestade. E agora, daqui por diante, o que importa é saber o que vai acontecer de um ponto de vista, acho que mais interno, né? De um ponto de vista mais psicológico. E como a história será narrada, não exatamente qual é a história. A história é a viagem, são os imprevistos da viagem, haverá um crime passional que acontece aqui, muito significativo, as buscas pelo culpado, pelo assassino, há um duplo assassinato, o marido traído está foragido, a polícia o busca o tempo todo durante a noite, esta fatídica noite de verão mencionada aqui, né, que tem aí um significado bastante, muito mais amplo, eu acho, e muito mais importante do que, terminou como? Terminou com o suicídio do assassino, por exemplo. Tá vendo? Eu estou dando spoiler, eu estou contando o fim da história. Isso não invalida a leitura e a relação, o corpo a corpo, que cada um aqui vai travar com a história, com o livro, com o romance, caso venham a ler. Porque o que importa é a gente justamente pensar, conversar sobre o livro. Aqui a gente faz resenhas, claro, dos livros e de fotografia, filmes, documentários, como a gente já fez, né? Para que a gente pense sobre nós, sobre hoje, sobre o que estas obras nos trazem, se contribuem ou não e com o quê, e a forma como elas foram trabalhadas, como elas foram construídas. Então, é muito frequente também aqui no YouTube, em outros canais sobre literatura, com leituras, com resenhas, ouvirmos coisas do tipo, esta história, ela é surreal, tem alguns fatos aqui aleatórios que acontecem, mas é uma boa história. Mas por que, se fosse surreal ou aleatório, e é um termo que para mim não faz sentido algum, porque não é aleatório, eu acho que o escritor teve um propósito, e se um coup de scène ou uma guinada na história parece vindo do nada, parece nonsense, como alguns dizem, e parece não fazer sentido algum e ser algo inverossímil, o inverossímil é super artístico, é super estético e faz todo sentido na história da arte. A verossimilhança não é um valor que o artista persegue até o fim dos tempos e até o fim dos seus dias, porque é só um elemento, acho, dentre tantos. A história pode não ter verossimilhança em certos momentos, e isso não seria uma ressalva a ser feita, tipo, o livro é muito bom, mas sei lá, tem um momento ou outro aí que é meio surreal, parece meio forçado, mas é um bom livro. Não faz sentido algum esse tipo de afirmação, a meu ver. O livro pode ser justamente bom por esses momentos em que ele é menos verossímil. Pô, sei lá, isso jamais aconteceria, será? Será? E vejam o que acontece aqui com a Maria em particular, é uma figura que me chama muito a atenção, porque é aquela que acho que percorre um arco durante a história muito maior. Ela sai da visão que ela tem do casamento dela, né, com o Pierre, que tá aqui também nessa história, a filha Judite, a melhor amiga, é uma amiga extremamente bela, é uma amiga de longa data, né, que é muito fiel a ela enquanto amiga, né? Mas o que ela vai perceber? Ela vai perceber que Claire, que é sua amiga, e o seu marido Pierre têm uma atração, um pelo outro, né? E essa traição em iminência durante a narrativa tem brechas de se consolidar justamente durante essa viagem, porque eles ficam sem o destino certo que eles haviam planejado, eles ficam sem chegar à cidade de destino, sem chegar efetivamente no hotel em que eles iriam se hospedar,
Eles não dormem e estão então insones, cuidando da menina. Maria bebe muito, né? Muitas manzanilhas, como aparece aqui, muitas bebidas, muitos drinks, o conhaque, que é uma garrafa que está dentro do carro. Ela bebe e fuma bastante durante quase toda a narrativa. E ela percebe, pensa, para refletir sobre a sua vida, e ela testemunha justamente às 10h30 da noite, como aparece aqui, um beijo entre os dois, seu marido e sua melhor amiga, que estão viajando com ela, né, até Madrid. E nesta mesma cena, claro que eu preciso ler esse trechinho a vocês, porque faz aí todo sentido, é muito importante aqui na história. Às 10h30 da noite, ela também vê o assassino fugido, que está sendo procurado pela polícia ali da cidadezinha, do vilarejo, e que será durante toda a noite. Eles têm plena certeza de que quando o dia raiar e a aurora chegar, o criminoso será capturado, né? E eu comentei que era um crime passional porque o Rodrigo Paestra, que é o assassino, ele era recém-casado, né? Há 8 meses estava casado com sua esposa, e ele flagra a esposa extremamente jovem, de apenas 19 anos de idade, com Pérez, né? Um conhecido seu, o seu amante, enfim. E ele mata os dois com tiros de revólver. Ele tem um revólver e ele comete esse crime passional porque flagra a esposa com o seu amante. Às 10h30 da noite, Maria, da janela do hotel, né, o corredor onde estavam ali dormindo as crianças, é um corredor dividido aí por várias janelas, enfim. Ela sai para fora, tá fumando, enfim, deixando o tempo passar porque ela decide não dormir, tem barulho e movimento no hotel, ela sabe que ela não vai conseguir adormecer naquele momento, ela quer muito beber e tá procurando uma bebida, mas o bar também do hotel já está fechado, enfim. Ela consegue observar as sacadas, assim, as janelas da fachada, né, do hotel, e à direita, na janela superior, ela consegue ver o seu marido abraçando a sua melhor amiga. Eles riem, estão conversando num tom de voz bem baixo e se beijam. Neste exato momento, ela consegue ver o teto de um prédio bem em frente ali do hotel, né, próximo ao hotel, com uma chaminé. E ela avista uma figura agachada, coberta assim por uma capa, né, um sobretudo, enfim. Está bem escuro, lógico, ela não tem plena certeza de quem ela vê, até porque ela não conhecia o assassino, ela não é da localidade, todos falavam a respeito daquele crime, daquele duplo assassinato. Para ela era algo até então indiferente, porque ela estava como uma turista passando por ali, ela não conhecia o Rodrigo, muitos falavam do assassino, mas ela não o conhecia. Só que ela, quando vê essa figura que ela mal distingue, mas depois ela percebe que é uma figura humana agachada ali próximo à chaminé, ela deduz que seja ele. E a polícia estava há horas já procurando. E se ela denunciasse o assassino, aquele caso, né, criminal se resolveria muito rapidamente, e talvez eles pudessem, inclusive, logo mais seguir viagem. Então, às 10h30 da noite, de uma noite de verão, depois de uma forte chuva, em que todos esperam as próximas horas passarem para que possam retomar as suas viagens, rumo aos seus destinos certos, Maria, né, neste exato momento, vê seu marido atraído por sua amiga e um provável caso que acontecerá entre eles, no mesmo instante em que vê Rodrigo Paestra, esse assassino, próximo à chaminé, agachado, tomando toda aquela chuva, encolhido, esperando a noite passar e esperando o sol
e o dia novamente clarear, porque certamente tudo seria terminado, ele seria pego, a polícia o prenderia e seria fim de papo, fim de caso. Então, a romancista, durante essa história, ela faz inúmeras menções às horas. Desde essas 10h30 até 11, 11h15, 15 para meia-noite, meia-noite e meia. Quando é que o sol aparece aqui, quando o dia clareia no verão, em Madrid, na Espanha. Provavelmente às 3h30 da manhã já vai estar claro, e aí ele vai ser capturado, ele tem poucas horas. Esse rapaz, o que eu vou fazer com ele? Então eu vou ler para vocês esse trechinho para que vocês sintam o porquê do título do livro e o que está acontecendo aqui, e depois vou contar um pouco mais da história só para que vocês entendam por que Maria é uma personagem que me atrai e por que esse arco de insights e amadurecimento acontece com ela de uma forma muito, muito definitiva durante esta noite em particular e depois no dia seguinte, quando eles efetivamente seguem viagem, chegam a Madrid, enfim. Só que ela sabe que nada mais será como antes. Tudo mudou. Tudo mudou em poucas horas de uma noite de uma viagem de férias de verão. Tudo mudou. Não é uma viagem como outra qualquer e não é a viagem que ela havia provavelmente planejado, e é uma viagem extremamente importante porque ela vai mudar tudo, né? Muda muita coisa. Provavelmente era a primeira vez que eles se beijavam, né? E que eles se abraçavam. Maria apaga o cigarro, né? Ela estava nesse momento fumando, e aí ela consegue vê-los justamente destacados com o céu e toda a altura do céu, né? Em volta. Enquanto acontece o beijo, ela percebe que as mãos de Pierre estão tocando os seios de Claire. Eu estou traduzindo aqui em tempo real para vocês, então me perdoem se não parecer uma leitura tão fluida quanto as outras que eu faço em língua portuguesa, mas é porque eu estou traduzindo agora, né? Sem dúvida eles estão conversando, mas muito baixo. São frases muito curtas, frases quase de um roteiro de um filme, né? Como eu mencionei. Eles devem estar se falando, trocando as primeiras palavras de amor entre si, né? E eles estão provavelmente felizes, né? E aí faz referência justamente à cidade, que a cidade estava lívida, né? São imprevistos que acontecem dentro de um ritmo desordenado, a chuva que vai, que vem, que para e tal. Maria, enquanto pensa a respeito dessa cena que ela vê, que é um flagrante, né? Digamos assim, ela vê Rodrigo, né, que é o assassino que tinha acabado de cometer um crime passional ali naquele vilarejo, né? Diante desses beijos, a poucos metros deles, né, a poucos metros de distância, Rodrigo Paestra está todo enrolado, né, nessa capa. Ele espera que passe toda essa duração infernal da noite, porque na aurora tudo estará acabado, né? Tudo terá um fim, tudo estará feito. São 10h30 da noite, verão, né? É bem curioso porque num parágrafo em destaque, Marguerite coloca essas duas frases, de novo super enxutas, né? Que fazem referência ao momento em que isso acontece. Il est 10h30 du soir, l'été. São 10h30 da noite, verão. E Maria vê o que provavelmente ela deveria ter visto há anos, porque no final do romance eles se abraçam, ela e Pierre, seu marido, eles se aproximam quando já chegaram ao destino, é fim da viagem e é o fim do casamento. Você tem certeza? Você tem certeza? Eu te amo. Ela não diz que os viu. Eles sentem que ela sabe, que ela deve ter percebido o clima entre eles. Ela continua conversando com os dois como se nada fosse. A amiga é muito afeiçoada, a filha, a Judite, continua ajudando a cuidar da menina e eles prosseguem a viagem juntos, mas desde a primeira parada
e estes 10h30 da noite que ela vê esses beijos, essas primeiras carícias e imagina que eles realmente se desejem e que eles terão um caso, até o fim da viagem, quando provavelmente aparece uma outra oportunidade de um outro momento em que Maria está muito cansada por não ter dormido na noite anterior e por recostar-se e tentar justamente repousar num recamier ali na sala do hotel, junto com a filha que também dormiu após o almoço. Provavelmente foi uma outra oportunidade, né, deste novo casal aí que se forma de ter se encontrado. Enfim, então ela sabe de tudo isso, ela sente que as coisas estão caminhando entre eles e que possivelmente eles viverão essa história e pouco importa a próxima história. Ela se toca que talvez isso tenha acontecido há muito tempo, ela até diz isso no final, né? Pode ter acontecido há muito tempo ou há pouco importa, mas ela tem a sensação de que terminou, né? Ela diz, os diálogos também entre os dois, né? Marie e Pierre são bem curtos, diretos, com frases, perguntas, respostas. Pierre, o tempo todo ao longo da viagem, sempre fala muito, você precisa parar de beber, Maria, beba menos, olha, é a última manzanilha, não bebe mais, enfim, tá, mas eu tô cansada, não vou dormir, pode dormir você e Judite, onde é que está? Quer dizer, é muito visual também a narrativa nesse sentido, né? Você tá na minha vida, né? Tu es dans ma vie, ele diz, e ela fala, c'est la fin de notre histoire, é o fim da nossa história. Né, diz Maria, Pierre, é o fim da nossa história. A última página do romance, desta viagem de férias frustradas, eu não diria frustradas, né, aos nossos olhos num primeiro momento poderiam parecer frustradas, porque, meu Deus, que terrível, uma tempestade fora de hora, não conseguir chegar no dia que você pretendia chegar ao seu destino e chegar só no dia seguinte, ter que ligar para o hotel, reservar quarto, não sei quando, recombinar e replanejar a bendita viagem, estar exausto, não conseguir dormir, perceber que seu marido deseja sua melhor amiga, olhar para um suspeito não, o próprio assassino, certamente o assassino à sua frente, e o que fazer? E Maria tem condições durante esta fatídica noite, né? E aí sim, por isso eu ter dito que acho que as férias não são frustradas, ao contrário, são férias muito produtivas até num certo sentido, porque este fim desta história, deste relacionamento, certamente chegaria mais cedo ou mais tarde, então foi o momento dela enxergar e ela insiste em dizer e ele talvez insiste em não querer e ela repete, acho que por 4 ou 5 vezes nessa página, c'est la fin, é o fim, Pierre, você tem certeza disso? Cale-se, tudo bem, eu me calo, você tá certa, mas desde quando começou? Eu acabei de perceber, né? Talvez há muito tempo. Talvez isso já aconteça, esse fim já esteja chegando há muito tempo, né? E aí conclui o romance. Só que como se não bastasse esse cair a ficha e esse término dessa história de amor entre eles, né? Desse casamento, desse relacionamento, né? De uma forma geral, Maria se sente atraída. E aí eu não vou nem dizer aqui de um ponto de vista assim sexual ou afetivo necessariamente, porque num primeiro momento a gente não sabe, não entende, não existe um entusiasmo, uma euforia da parte dela, mas existe uma atração. E a partir do momento que ela vê Rodrigo o assassino, ela não consegue tirá-lo da cabeça. E ela quer fazer alguma coisa por ele. Então não chega a ser um amor, não chega a ser uma paixão, nada entre eles acontece, mas ela o vê. E desde que ela o vê no telhado, próximo àquela chaminé, e ela sabe que ela tem a chance de poder salvá-lo e escondê-lo da polícia, ela vai fazê-lo. Então ela vai disfarçar, ela vai pegar o carro da garagem do hotel, ela vai sair de carro, ela vai sinalizar para que ele entre, ela vai deixá-lo numa plantação de trigo, num campo de centeio próximo
para que ele o espere até o dia seguinte, ao meio-dia, que ela promete voltar e levá-lo até Madrid, porque como ela estaria de carro daí com os outros, né, viajantes, com seus companheiros de viagem, ela promete buscá-lo, atravessar a fronteira com ele, sair da cidade, deixá-lo em Madrid e, quem sabe, retornar para casa na França com ele. Ela imagina como seria a relação, a amizade que eles teriam. Ela realmente chega a vislumbrar resgatá-lo e efetivamente da Espanha, tirá-lo de lá, cruzar a fronteira, chegar à França e ter talvez inclusive uma amizade com ele e deixá-lo também reconstruir a sua vida. Porque todos sabiam que necessariamente ele seria capturado, ele seria preso, ele teria de cumprir a sua sentença. Né, por ter matado sua esposa e o seu amante, enfim. E aí os rumores na cidade sobre, foi um crime passional, claro, é justificável, imagina se você encontra sua esposa com outro, o que você faria? Será que ele não teve razão de cometer o crime como cometeu? Enfim, todas essas perguntas e paranoias que às vezes surgem quando são cometidos crimes passionais, né, do tipo, mas a pessoa também estava errada, então ela também teve culpa no cartório, enfim, não cabe a gente aqui deliberar. O interessante é a gente perceber que isso pode acontecer, que uma mulher pode, num determinado momento, numa noite extremamente atípica na sua vida, olhar para um assassino passional que ela nunca viu na vida, numa cidade que não é a dela, totalmente fora de casa, numa situação assim completamente inusitada, e sentir que ela deve fazer alguma coisa por ele. Não é em nome de um amor, uma paixão, um desejo sexual desenfreado, eu volto a dizer, isso não acontece aqui na narrativa, não é exatamente isso. Mas ela não o tira da cabeça, e ela o chama, e ele não confia, ele não vai, ele não se mexe, ele fica ainda por vários minutos em silêncio, estático, mas depois ele acena e retribui o aceno dela, os sinais que ela dá, porque ela realmente quer dizer que vai fazer alguma coisa por ele, faz. Ela coloca este homem dentro do carro, ela olha nos olhos dele, ela oferece um cigarro, eles fumam juntos. Ele quase não responde e quase não olha para ela, a não ser em um determinado momento em que ele fica alguns segundos olhando e eles ficam olhando um para o outro em silêncio. Eles param de fumar, ela diz que tem que voltar para o hotel, ela o deixa nessa plantação à beira da estrada e volta. Só que no dia seguinte, ao meio-dia, ela acaba tendo de contar para o marido e a amiga, olha, eu encontrei o Rodrigo, aí é assim, assim, assado, eu acho que a gente tem que levar ele daqui. Enfim, eles topam sumir com ele, afastá-lo da polícia para que ele não seja pego. Os dois topam, né, os dois adultos aí que a acompanham, topam esse plano, né, que surge assim inesperadamente. Mas o plano não dá certo. E essa parte em particular eu também já contei porque justo contei a vocês que essa espera para ele talvez não faça muito sentido, ele tenha ficado inseguro sobre o retorno dela e ele acaba cometendo suicídio. Enfim, é uma história e tanto. É uma narrativa sobre uma viagem de férias para lá de diferente, que não é previsível nem nada, mas que eu acho dá muito o que pensar e o que falar sobre essas relações que a gente trava na nossa vida, que são muito efêmeras, que podem durar poucas horas, mas que são relações injustificáveis, pouco explicáveis de um ponto de vista racional. Não necessariamente é uma personagem antiética, nem nada disso, mas é uma personagem que tenta salvar uma alma e salvar um criminoso. Este criminoso é bem pouco criminoso também, mas assim, quase todas as personagens criadas por Marguerite Duras, aqui nesse filme, ou Duras, né, são transgressoras, como outras da sua obra. São transgressoras, num certo sentido, estão fazendo coisas erradas de um ponto de vista moral, ético, e são ao mesmo tempo muito atrativas e muito humanas, eu acho. Eu consigo me identificar com muitas delas. Não porque tenhamos exatamente os mesmos valores, eu faria exatamente isto ou não,
mas eu me coloco no lugar para entender que nós estamos sempre, de um determinado ponto de vista, vulneráveis a essas intempéries e intempestividades da vida, e podemos, numa determinada viagem de férias, fazer uma determinada loucura. Por que não? Algo anormal, digamos assim. Isso dentro de uma normalidade específica aqui de cada um, claro, porque nem todos são normais à sua maneira, ou mesmo se consideram normais, enfim, cada um tem sua vida, tem o seu ponto de vista, a sua perspectiva, e essa perspectiva pode mudar às 10h30 da noite, né, de uma viagem aí de verão. Espero que vocês tenham gostado desta viagem que fizemos, um dos vídeos mais longos do canal. Acho que falei demais, foi uma resenha mais longa, mas é porque realmente eu gostaria de ter conversado com vocês sobre tudo isso que eu senti tendo lido este romance. Até o próximo vídeo e muito obrigada pela atenção. Até lá!